Muito bem, galera. Então, estamos de volta. E agora vamos, continuando o assunto dinâmica, vamos falar sobre a terceira lei de Newton. Muito bem. O que diz a terceira lei de Newton? Toda força de ação corresponderá a uma outra força de reação. E essas forças, elas atuam na mesma direção, porém com sentidos opostos. E mais uma coisa, essas forças têm a mesma intensidade. Como está dito aqui, uma força de ação corresponde a uma outra força de reação de mesmo módulo e mesma direção, porém sentidos opostos. Como vocês podem ver nas imagens em que o martelo bate no prego, o prego reage sobre o martelo, a pedra apoiada na mesa, no chão, né? Então, a ação e reação sempre andam juntas. Mas tem algumas particularidades que precisamos lembrar. Antes, mais alguns exemplozinhos aqui, ó. Então, quando um ônibus espacial ele decola, ele tem a queima da combustão. Os gases resultantes dessa combustão são ejetados com muita força para baixo, é a ação sobre os gases, e a reação são os gases ejetados que vão empurrar o ônibus e o foguete para cima. Então, tipicamente é o caso aqui da ação e reação. O ato da gente caminhar, que é tão importante a gente entender isso. Quando você caminha, esse seu pé traseiro aqui, que é o seu apoio, ele exerce uma ação, veja, pense bem, você empurra o chão para trás. A gente faz isso sem sentir. Nós empurramos o chão para trás, é a ação. E o piso nos devolve essa força, nos empurrando para frente. É a reação. Então nós só caminhamos por conta da ação e reação. E aqui tem outros exemplozinhos, aquele canhão ali, né? A ação, a reação sobre ele. Muito bem. Mas tem algumas particularidades que precisamos chamar muito atenção. Saber o conceito é importante, saber o que significa essa terceira lei, mas olha só. As forças de ação e reação atuam em corpos diferentes, galera. Portanto, os seus efeitos não se cancelam, não se anulam. Então, olha bem para esse carinha chutando a bola. A ação é o pé sobre a bola. A reação é a bola sobre o pé do rapaz. Então, a ação e reação atuam em corpos diferentes. A ação é na bola, a reação é no pé. A mesma coisa ali, você está percebendo ali, né? Tá bazuca o cara, veja só o que aconteceu, ação e reação. Né? Então a gente não esquece, tá? Ação e reação atuam em corpos diferentes. É por isso que elas não se anulam, que estão atuando em corpos diferentes. Se fosse no mesmo corpo, ela se anularia, mas não é o caso, tá certo? Bem, vamos para frente. Vamos falar agora sobre algumas forças clássicas que são fundamentais para que elas sejam entendidas. Você tem entendido primeiro o que é a terceira lei de Newton. Então a força peso, tão importante força peso. O que ela é? É a força com que o planeta Terra atrai os corpos. Não só o planeta Terra, estou falando de todos os corpos celestes. Qualquer outro corpo que esteja na sua superfície ou em volta dele, ele vai receber uma ação da força gravitacional. Esta força gravitacional nós batizamos de força peso. Então, um prédio, você, eu, aqui nesse momento, estamos recebendo a ação da força peso. A Terra está nos atraindo. Um avião, porventura agora voando, ele também está recebendo a ação da força peso. A força gravitacional todo mundo sabe muito bem. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês agora, que essa força está sempre orientada para o centro da Terra. Tá vendo aqui, ó? Sempre orientada para o centro da Terra, ou centro do planeta. E mais, toda ação não tem uma reação? Então tem que ter uma reação a esta força peso também. E cadê? Onde está a reação dessa força peso? Olha só, está lá no centro da Terra. Lembra que a gente falou que a ação e reação agem em corpos diferentes? Então, a ação é a Terra sobre esse corpo. A reação é esse corpo puxar a Terra de volta. Entende? Então, os processos são de ação e reação em corpos diferentes. Aí você vai dizer, mas Cássio, quer dizer que nesse momento a Terra está atraindo o meu corpo e eu estou atraindo a Terra? Sim, exatamente. E com a mesma força com que a Terra atrai você, você está atraindo a Terra. Essa força está aplicada no centro do planeta. Isso é muito importante que você lembre também. Tá certo, gente? Tá bem claro que é força peso? E eu preciso mostrar a vocês rapidamente a expressão, aqui no quadro, rapidinho, ó, para o cálculo da força peso. Peso é a massa do corpo vezes a aceleração gravitacional, que vocês já conhecem muito bem, tá legal?
Então, massa do corpo, aceleração gravitacional é para o cálculo da força peso, esta força daí. Beleza, gente? Vamos voltar aqui para o nosso slide. Bem, a força normal, ela é uma força que a superfície exerce sobre os corpos que estão nela apoiados. Então, nesse caso, você tem uma moça que ela empurra a parede e a parede empurra ela de volta. Olha lá, a força que ela faz na parede é F1. Esse F2 que você está vendo aqui é a força normal, que é a superfície de apoio reagindo sobre ela. Só que tem uma outra força normal atuando aqui embaixo, tá vendo? A garota ela empurra o chão para baixo, F4, mas o piso reage sobre ela, empurrando para cima, F3, também é uma força normal. Então, F2 é um tipo de força normal, F3 é outra força normal. Tá bem claro isso, minha gente? Vamos mais, para frente. A força normal, esse nome normal significa perpendicular, é um nome que vem da matemática. Então lembre-se, toda força normal é sempre perpendicular à superfície de apoio. Olha lá em todos os exemplos que nós colocamos aí, a força normal é sempre perpendicular. Mais um detalhe, se um corpo tem queda livre, como esse caso aqui, ó, o corpo está simplesmente caindo, queda livre. Nessa queda livre, vai ter força normal? Evidentemente que não, porque para existir força normal tem que ter o que, gente? Uma superfície de apoio. Se não há superfície de apoio, tá legal? Nós não temos ação da força normal. Tranquilo? Bom, eu vou passar. Esse slide ele mostra exatamente a ação e reação, né, da força peso e a ação e reação da força normal. Quando essa caixa está apoiada na cadeira, ela faz uma força sobre a cadeira e a reação normal é essa daqui. Só para você entender bem, tá legal? Agora, essa imagem é muito importante. O que ela está dizendo aqui? A força normal não é reação à força peso, por favor. Vocês não vão cair nessa armadilha. A força normal, gente, não é reação do peso. Lembra que a reação do peso está aplicada onde que nós falamos? No centro do planeta. Então, lá no centro do planeta tem a reação ao peso. Então, essa caixa que estará aqui sobre essa mesa, claro que a ação da Terra puxando a caixa é o peso. A reação desse peso está lá no centro da Terra. Ah, mas essa caixa está apoiada na mesa e vai fazer uma pressão sobre a mesa, vai fazer uma força. Sim, verdade. Ele chamou aqui de menos Fn. É a força de compressão ou a ação sobre a mesa. E a mesa é o apoio, né? É a superfície. Ela reage. Olha a reação aqui, ó. É a reação da mesa sobre a caixa. Essa daqui é o que nós estamos chamando de força normal. Entenderam bem? Então, gente, por favor, normal não é reação do peso. Nunca é reação do peso. Agora, nos exercícios nós vamos mostrar que há em algumas situações, tipo essa daqui que está representada, em que a força normal ela é numericamente igual ao peso, mas isso é uma coincidência circunstancial para alguns casos, e eu vou mostrar isso para vocês nos exercícios depois. Legal? Muito bem, e aqui a força de tração, para a gente fechar nossa aula. Força de tração é uma força de ação e reação também, e que atua em fios, cabos, cordas, e ela também é uma força, como eu disse, de ação e reação. Olha nas imagens. Então ela sempre atua dos dois lados. Eu queria chamar muita atenção para essa imagem aqui, ó. Então veja, tem uma força F, essa força F é uma força externa, e aí essa força puxa o corpo B, e o corpo B puxa a corda. Essa força aqui chamada de T1. Essa T1 aqui, galera, é a ação. Esse menos T1 é a reação desta força. Então o par ação e reação está aqui. Lá do outro lado, lembre que a tração é um fio que vai transferindo essa força até a outra extremidade. Lá do outro lado, então, ó, essa força menos T2 puxa o corpo A. Só que o corpo A puxa de volta a corda com a força T2. Então, atenção, T2 e menos T2 é um par ação e reação. T1 e menos T1 é outro par ação e reação. Tá legal? Bom, minha gente, essa é a nossa aula de hoje sobre a terceira lei de Newton e as forças principais que nós vamos usar bastante a partir da próxima aula, quando vamos resolver exercícios. Um abração para todos.